Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, artistas, ativistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados IEA. Acesse o nosso canal youtube.com/Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações dos novos programas. Também acesse os nossos programas no formato podcast no Spotify. Estamos aqui hoje recebendo nada mais, nada menos do que Roberta Pereira da Silva, doutoranda em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC São Paulo, assistente social e pesquisadora em estudos em ênfase no futebol de várzea da cidade de São Paulo e no racismo no futebol. Seja muito bem-vinda, Roberta, um prazer te receber aqui. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe o horário que as pessoas vão estar assistindo ou ouvindo o programa. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês, uma responsabilidade. Muito obrigada pelo convite. Legal, Roberta. A Roberta disse que, além de tudo, é poetisa nas horas vagas, né? Depois a gente fala mais sobre isso. Não tenho horas vagas, então, ultimamente estou produzindo nada. Roberta, você está aí com a camiseta do Glorioso Praiano e estuda sobre futebol, estuda sobre racismo no futebol. A gente sabe o quanto o futebol, né, é um tema extremamente relevante na sociedade brasileira, mas também profundamente machista, profundamente racista. Como é que isso surge na sua vida? Como é que você se desperta e constrói esse gosto tão afinco pelo futebol? Essa camiseta aqui é especial, que é o terceiro uniforme, né, de 2019 do Santos. Foi uma camisa feita para homenagear os jogadores e jogadoras negras do Santos, né? Foi bacana, eles fizeram uma divulgação importante e o legal foi que ela se esgotou rapidamente, né? Então, assim, tem uma contradição dos times ter achado aí uma via de marketing e de venda de camisetas em cima de uma luta tão cara para a gente, mas ao mesmo tempo a torcida abraçou isso e comprou, e a camisa é extremamente linda, né? Não sei, clubismos à parte, mas é uma camiseta bem bonita e que foi importante assim nesse processo. Na verdade, assim, ontem eu estava até conversando num curso que eu estou fazendo, as mulheres entrarem no futebol é um processo bem diferente dos homens, né? Porque os homens, eles já nascem no futebol, né? Eles já nascem nesse lugar de saber. Se você é homem, nasceu no Brasil, você sabe sobre futebol, né? E em relação às mulheres, vai ser sempre questionado esse saber e esse gostar, né? Você gosta mesmo de futebol? Você sabe mesmo de futebol, né? No meu caso, foi bem interessante, porque quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu percebi o quanto eu estava resgatando algo anterior, né? Do fato de, na minha rua, exatamente no final da rua, ter um campo de várzea, né? E de acordar com a casa tremendo, literalmente, com os fogos, sabe? E, e eu nasci nessa casa, então era muito pequena, e eu ficava observando aquilo, e para mim me chamava muita atenção, sabe? Aquela coisa. E aí, para quem mora, né, em periferia, sabe que vai os ônibus, né, os carros, e o pessoal a pé indo para o jogo, e o domingo inteiro aquele jogo, e bandeira e fogos. Só que meu pai não deixava eu ir, né? Então, Não e era um depois programa para as meninas, né?
Não, não é. E aí eu ficava muito envolvida com aquilo e passou. E aí, quando eu fui pesquisar, e que aí eu percebi o quanto eu estava fazendo esse resgate, sabe, da infância e dessas memórias que eu tinha em relação ao futebol de várzea, né? Então, assim, a minha história nem é de arquibancada, de futebol profissional, mas a minha memória era mesmo da várzea, que eu consigo falar isso hoje, depois que eu fiz a pesquisa, né? Depois que eu fui num campo de várzea, que um time me recebeu, e que aí eu falei, nossa, mas isso tem a ver com a minha história, né? E eu acho que o futebol de várzea, o futebol dos campos, de terra, tem a ver com a população periférica, né? Assim, é bem interessante ver, por exemplo, às vezes ocupações e que o campo é no meio, né? Porque as pessoas poderiam Sim, ocupar aquele espaço do campo, caberiam mais casas, as casas poderiam ser até maiores, mas não, o campo está ali no meio e as casas ao redor, né? Mesmo como espaço de sociabilidade, e mesmo com as contradições de não ter a participação de homossexuais, uma participação das mulheres, né? Diferente do futebol profissional, porque a participação das mulheres na várzea é infinitamente maior do que a participação nos clubes profissionais. Mas a minha memória com o futebol tem a ver com esse futebol, sabe? Mas hoje vou na arquibancada, vou nos jogos, acompanho o Santos e tudo mais, mas eu acho que minha ligação afetiva tem mais a ver com a várzea do que com o futebol profissional, sabe? chegou a praticar ou é praticante do futebol? Eu joguei na infância, era goleira, mas pouquíssimo tempo, assim. Eu era uma criança muito ativa e muito autônoma, sabe? E aí eu fazia várias coisas, assim. Fazia muita coisa e eu morava perto do SESI. E eu estudava no SESI. Eu estudei no SESI no auge dos metalúrgicos como classe média, mas meu pai não era metalúrgico, então tinha questões assim, mas eu consegui uma vaga lá, e como tinha o clube, então eu fazia muitos esportes, muitas atividades, fazia teatro, sempre fui uma criança muito ativa, né? Então eu fiz várias coisas, e numa delas foi ser goleiro uma época. Que legal. Roberta, eu estou tendo o privilégio de editar um trabalho produzido por você, né, que é o seu trabalho de mestrado, que você está dando continuidade agora no doutorado, e que você fala um pouquinho desse universo, né, do futebol de várzea, especialmente de um clube, né, chamado Negritude, que vem aí lá dos anos 80 para cá, e que traz essa marca, né, de um time de várzea com nome Negritude, que traz uma identidade negra, periférica. Fala um pouquinho desse seu trabalho, né? Fala um pouquinho. A gente já conversou bastante sobre isso também, né? Da ideia da várzea como algo pejorativo, né? Então, eu queria que você falasse Sim. um pouquinho sobre a origem desse nome, né? Futebol de várzea, né? Do porquê do futebol de várzea, e também que você falasse um pouquinho da sua pesquisa, desse clube, né? Dessa agremiação que você descobriu e fez um estudo tão bacana. Então, eu tenho pensado agora, viu, Juninho, no doutorado, de pensar que história que a gente quer contar, sabe? Porque o Brasil ele tem uma tradição de ter os salvadores da pátria, ou as salvadoras da pátria, e essa história oficial, e uma história que não foi contada, sabe? E eu acho que contar a história da Várzea é contar uma história que não foi contada, né? Uhum. Porque a gente tem, o futebol não fugiu à regra, então a gente tem o Charles Miller como o cara que trouxe o futebol para o Brasil. A gente tem a história dos clubes de elite. O futebol no Brasil começou na elite com jogadores, estudantes de medicina,
e que no final esse futebol se popularizou e permitiu a entrada dos negros. Mas essa história faz com que a gente apague uma história de protagonismo e de mobilização negra. E que talvez saia no doutorado isso, sabe? Uma pesquisa aí dessas ligas e desses clubes que existiram em paralelo com os clubes oficiais, mas que não foi contada essa história. E um desses futebols, vamos dizer assim, foi o futebol de várzea aqui em São Paulo. Isso é importante que se diga também, porque tem uma história do futebol como se ele tivesse surgido do Rio-São Paulo, né? Uhum. E ele aconteceu concomitantemente em outros lugares, na Bahia, em Porto Alegre, no Sul, no Norte, no Nordeste, mas tem uma tendência de uma história oficial nesse Rio-São Paulo, né? Assim como deve ter histórias de futebol fora da Inglaterra, mas a Inglaterra Sim. que criou o futebol, né? Essas E esse histórias. termo, e o termo várzea, é típico de São Paulo ou ele é um termo nacionalizado? Eu acho que ele é de São Paulo, mas ele acabou indo para outros lugares, né? Eu estava gravando um podcast hoje e com o professor Iago e com o Vinícius, e o professor Iago fala que na Bahia, lá em Salvador, é baba, né? Esse futebol de várzea chamado baba. Mas aí, quando você começa a contar, tem os pontos de contato. Mas aqui em São Paulo, especificamente, ele surge na várzea do Rio, Tietê, né? E naquela região tinham os imigrantes pobres, trabalhadores, e tinham os recém-libertos, que ocupavam a várzea do Rio Tietê como espaço de sociabilidade, né? Então tinha piquenique, tinha festival, tinha atividades artísticas e tinha o futebol, né? E ali na várzea, naquela que era uma região muito alagadiça, também passou pelo processo higienista, né, de retirada dessas pessoas. Foi aumentando o valor do aluguel e a retirada dessas pessoas e a segregação socioespacial de mandar para a periferia. E aí o futebol foi junto. E nesse momento, a descrição que tem dessa várzea é de algo ruim, né? De algo sujo, de pessoas vagabundos, mulheres da vida, enfim, e a gente sabe a cor dessas pessoas que estavam nesse local, né, prioritariamente. E talvez isso tenha gerado esse termo pejorativo que a gente tem em relação à várzea, né, de falar que várzea como algo ruim e pejorativo. E aí o futebol, nessa época já, no noticiário, o futebol praticado pela elite era chamado de grande futebol. E esse futebol praticado pelos trabalhadores negros, era chamado de pequeno futebol, né? Então, daí a gente já pode inferir que pode ter tido essa conotação pejorativa de algo bagunçado, algo desorganizado, algo ruim. Mas como é que algo desorganizado, ruim, bagunçado pode estar vivo até hoje, né? E é interessante, né, Roberta, porque esse mesmo período de limpeza étnica, né, de faxina étnica que empurrou essas comunidades e essas práticas, né, para as periferias, coincide, né, falando em tempos de Borba Gato, com o período do quarto centenário, né, da Paulista, onde a elite paulista resolveu, né, o grande projeto, né, de transformar São Paulo na locomotiva do Brasil, de transformar São Paulo na capital europeia, né, de criar a glória em torno dos bandeirantes, né, coincide com esse processo de limpeza étnica, né? Para a gente ver como as coisas se coincidem, né? E que queimar uma estátua não é algo tão aleatório, né? Mas diz muito sobre o conjunto da nossa história, né? E de não contar essa história, né? De não contar como é que se deu a participação dos negros na formação dessa cidade, né? Exatamente. E de como eles se organizaram, porque se é já de senso comum
que houve uma marginalização intencional dessa população, né? Quando você oferece os postos de trabalho aos imigrantes e deixa essa população completamente à margem, se ela sobreviveu até hoje, foi por alguma organização. Não sobreviveria se não fosse, né? Então, houveram várias formas de organização. Aliás, né, acabou de lançar de bom escravo a mau cidadão, porque é isso, né? Como é que esse bom escravo se tornou mau cidadão? E em que condições, em que bases isso se deu, né? E nesse meio estava a organização do futebol, né? Então, essa história de que antes o negro não podia jogar e depois ele começou a jogar, nesse meio tempo aí tem muita coisa e na verdade, essa história que se cristalizou também a partir de Mário Filho tem que ser desvelada, porque ela está cristalizada e ela precisa ser desvelada. Inclusive, estava até pensando, né, nessa narrativa, vamos dizer assim, o Vasco é o time exaltado por ter aceitado os jogadores negros, vamos dizer assim, né? E aí, como casa bem com a teoria do Gilberto Freire, quando fala que Portugal tinha uma colonização mais branda, uma colonização que permitiu o contato entre o colonizado, e aí você escreve um livro colocando que o Vasco aceita os jogadores, né? Um time português, enfim, né? As coisas vão se encaixando e a gente vai repetindo essas histórias, e aí o que acontece? O futebol antes era racista, mas quando ele se populariza e os negros entram nos times, ele deixa de ser racista. E aí você barra um debate e barra de uma forma tão brutal que entre 900 trabalhos sobre futebol, no geral, no Brasil, a gente tem 8 falando de questão étnico-racial. Agora pode ser que tenham mais, mas sei lá, até 2010, 2011, a gente tinha 8 trabalhos num universo de 900, né? Então, assim, essas histórias, de fato, barram o debate, tanto no movimento negro, se a gente for pensar, né, que não debateu isso, como a esquerda nessa história de, é o ópio do povo, a gente não vai discutir isso é menos importante, É enfim, muito mas o Brasil... interessante, é muito interessante isso, né? Como não tem como desassociar, né, a história do futebol, toda essa dinâmica da história política, né, das relações sociais, econômicas, de classe, né? Então, não compreender essas dimensões, né, não compreender, né, o quanto que a cultura, o quanto que, né, essas práticas culturais, né, no caso a prática do futebol como uma prática cultural, ela é intrínseca aos projetos de dominação e também de insubordinação, né? Então, Sim, acho que é muito legal quando você traz essa contextualização, né? E aí eu queria que você falasse, acho que tem dois elementos que eu acho bem interessante na sua pesquisa, que é, primeiro, né, falar de um clube, né, que nos anos 80 já assumia uma identidade sim. negra e se afirmava a partir desse lugar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E um segundo aspecto que eu queria que você falasse também, né, é o quanto que esse futebol de várzea, né, de alguma maneira também produz tem um lado que é esse elemento de organização, de trabalho, de associativismo, né, digamos assim, mas por outro lado tem um lado perverso, né, no sentido da busca por uma ascensão e o quanto que muitas crianças, adolescentes são sacrificadas, né, nesse Sim, processo de uma busca de um ideal, de uma ascensão social, etc. Queria que você trouxesse esses dois tá. universos, né? De um lado,
o associativismo, o quanto que isso cria uma identidade, um valor, e, por outro lado, por conta dessa pressão, né, da grande estrutura do futebol, dessa busca por uma ascensão, por um lugar, né? Até você tinha falado na primeira, tinha esquecido, é que é muita coisa, começa a falar, né, vai longe. Sim, Mas o Negritude é bem interessante, falando dessa questão da segregação socioespacial e de como a cidade é construída, ele surge na formação de uma Coab aqui em São Paulo, né? E era uma Coab, é uma Coab muito grande, na época era uma das maiores, que ela é implantada aqui em 78, 79, 80, e esses jovens, né, no caso, 6 jovens que formam o time, mas aí tem as mulheres que não estavam no time, mas estavam próximas desde do começo da formação do Negritude, são 6 jovens negros que se organizam em um time de próximo, sabe? Juntaram, porque o único espaço de lazer que tinha na Coab era essa praça, né? Tinha a quadra da escola e tinha essa quadra, né? Então, assim, você monta um conjunto habitacional gigantesco, dá uma impressão melhor do que da favela, porque aparece uma certa ordem, né? Um certo ordenamento, e você traz pessoas de lugares diversos, com culturas diversas, né? E coloca todo mundo lá junto. E o único espaço que tinha de lazer era essa quadra, e esse time vai jogar nessa quadra, e aí eles ganham e vão jogando e vão formando time, decidem formar um time primeiro de quadra, depois de campo. O interessante nisso é que eram jovens negros, eles se organizavam na ida ao trabalho, porque era tão distante daqui do Arthur Alvim para o Parque Dom Pedro, né? Não tinha metrô, eles pegavam ônibus. O Parque Dom Pedro, né? Todo mundo teve. Na periferia tem o Santo Amaro, Parque Dom Pedro, né? Que ia para o centro, né? A gente tinha muito isso, né? De ir para o centro, né? Agora cresceu tanto que tem os centros das antes periferias, né? Tem falava, o centro eu da vou para a penha, o centro da cidade, França. né? Eu Eu vou vou para a para a cidade, cidade. eu vou para a cidade, exatamente. E aí eles iam se organizando no ônibus, enquanto, né, iam para o trabalho, e demorava tanto tempo no transporte que iam se organizando e foram criando essa sociabilidade. Tinham membros do MNU na época, né, do Movimento Negro Unificado. Tem particularidades muito interessantes nesse time, né? Por exemplo, que a maioria trabalhava, porque uma condicionalidade para ter um apartamento na Coab era ter uma família até 5 pessoas e que tivesse emprego fixo, né? Isso, assim, grave, né? Porque não tem a ver com uma política pública universal de habitação, né? Tem a ver com uma forma de rentabilidade para o Estado, e essas pessoas tinham que trabalhar. E aí eles trabalhavam, e aí tinha uma condição um pouco melhor dos outros times de várzea que tinha na região. E aí eles eram chamados de metidos, e que tem a ver com uma lógica que, se o negro ele não assumisse aquele papel que foi idealizado desde do período da escravidão, de malandro, de maloqueiro, de estar num lugar de subserviência, ele é um negro metido, né? E eles eram o negro metido, né? Porque aí eles tinham uniforme e tal, eles tinham uma condição dentro dos trabalhadores precarizados um pouco melhor, porque eles tinham um emprego fixo, sabe? Nada mais que isso, assim, né? E eles assumiram essa identidade com muita influência dos Estados Unidos, influência do MNU, tinha uma coisa de identidade racial muito forte nas roupas, no cabelo, nas músicas, e eles carregam isso até hoje, assim, e eles pagaram um preço caro por isso, porque eles sofriam preconceito, eles não conseguiam financiamento, porque a várzea tem muito financiamento dos comércios locais e tudo mais.
E aí um spoiler, né, do livro, que sequer eles puderam registrar o nome Negritude na federação para disputar o Desafio ao Galo, que era um campeonato grande que tinha aqui em São Paulo, era televisionado, acho, pela TV Gazeta, né? E, e eles não puderam registrar, então eles são Negritude desde a fundação, mas por algum tempo eles foram alvinegros, porque foi proibido o registro no nome de negritude, porque disseram que ia trazer dissensões sociais, raciais, então eles não puderam registrar, né? E esse clube continua até hoje, fazendo 40 anos esse ano, né? E é um clube que teve uma mulher em 2 gestões para a presidência, que aí é o que eu estava falando, né? Apesar de ter ainda a reprodução do machismo no universo da várzea, a gente tem uma mobilidade muito maior de torcidas organizadas por mulheres, de times presididos por mulheres, de times organizados por mulheres, né? A gente tem uma liga em São Paulo de mulheres, em 2019, tinham mais 60 times que disputaram, né? Então, esse time é bem importante nesse sentido. Agora, a gente está nesse mundo das contradições, e ao mesmo tempo que se apresenta como uma possibilidade democrática de organização, né? E aí eu falei do bom escravo ao mau cidadão, do Clóvis Moura. O Clóvis Moura, ele traz isso, dessa importância da gente olhar essas organizações fora dessa institucionalidade de partido, de sindicato, mas que são extremamente potentes e importantes, né? E acho que a Várzea ocupa esse papel de uma organização negra não formal, não burocrática, não institucionalizada, mas que tem um potencial grande, né? E aí, dentro dessa contradição, a gente tem, né, uma das faces do racismo no Brasil é entender que os homens negros são aptos a jogar futebol, né? Sim. Eles são Como se fosse necessariamente algo natural, né? natural. O E isso homem... vem lá de trás, né? De que o homem negro é mais forte, que tem a ginga. Até estava brincando. Quando a gente fala o menino, o jogador de condomínio, a gente está falando de quem, né? E por Exato. que é o jogador de condomínio? Porque ele não é forte, porque ele não aguenta o tranco. E essa ideia de que é só a partir do futebol, o futebol é a única possibilidade desses meninos, eles vão passar por diversas violações, haja visto a tragédia que foi o Flamengo, dos Sim, 10 meninos mortos, dormindo, queimados num container, né? Não exatamente. estamos nem falando da Várzea, nós estamos falando de um time milionário, que paga um salário milionário para os seus jogadores, e que 10 meninos morreram queimados, né? E desses 10, 8 eram negros, desses 10 meninos Exatamente. que morreram no Flamengo. E o peso que esses meninos carregam de resolver um problema que é um problema de política pública, que é um problema de Estado. Né? Quando ele fala, eu quero comprar uma casa para minha mãe, é porque a política pública de habitação não funciona. E está nas costas Exatamente. de uma criança e de um adolescente resolver uma questão que não é dele, né? É muito perverso isso, né, Roberta? Acho que tem dois elementos que você trouxe que é muito legal, né? Primeiro, eu tive com o João Nascimento alguns episódios anteriores e ele falava isso no campo da cultura, né? Como essa é até uma forma de você minimizar o papel, né, da grandiosidade da própria cultura negra, né? Então, como Exato. se, por exemplo, natural, ao você ser negro, naturalmente você sabe batucar, bater tambor, como se ali não tivesse uma técnica, uma erudição, né, um aperfeiçoamento, né? Então é Uma algo natural, racionalidade, uma né? racionalidade, é algo, né, primitivo, essencial, né, essencialista Uhum. e etc, né? E aí quando você traz isso para o futebol é muito interessante porque é a mesma lógica, né? Como o racismo vai é, nos extraindo, né, da nossa condição humana, da nossa condição
E o segundo elemento, que é essa perversidade de você depositar em crianças toda a responsabilidade por um abismo econômico, social, Exato. cultural, né? Então, mostra o quanto que o racismo, o futebol é sim um tema a ser debatido, né? E para além do debate é, do, do, de qual time está jogando melhor, né? Daquilo que a gente gosta de, né? Da brincadeira, das relações sociais ali do time que ganha, do que perde, do que tem campeonato, do que não tem, mas como o futebol ele nos atravessa, né? Sob diversas dimensões, né? Então, E o futebol de várzea, desculpa te cortar, imagina, é, tem uma coisa que mesmo não estando posta, tipo, você não vai chegar num time de várzea e eles vão dizer isso, mas o futebol de várzea, ele também tensiona o direito à cidade, o direito ao lazer, o direito de estar naquele espaço, né? Então, assim, o direito ao lazer, o direito ao ócio, o direito à sociabilidade, ele não está posto, né? O que está posto, assim, é comida, né? Porque é o elementar. E aí esses times, eles trazem essa discussão, mesmo que não pautando, olha, pelo direito à cidade, a PUD David Harbour. Não está falando sim. isso, mas eles estão tensionando esse espaço, né? É esse direito ao lazer, esse direito ao esporte, né? Eles estão tensionando uma outra cidade, que não essa cidade gentrificada e de prédios, né? Mesmo nesse espaço, né, de homogeneização, eles conseguiram romper isso e olha, não, a gente é um time negro e está se organizando aqui a partir do futebol, sabe? Eu acho que isso é uma importância muito grande da várzea. Né? Então, Roberto, o tempo passa voando, né? Foi um prazer imenso poder bater esse papo contigo, falar um pouco da sua pesquisa, da sua leitura sobre o futebol. Então, abrir aqui um espaço final para quem quiser te acompanhar pelas redes sociais, para você falar aí um pouquinho dos projetos que você está tocando, né, do que está por vir aí nas suas análises e pesquisas. Então, comecei agora, né? O doutorado tem um pouco mais de tempo, né? Então, estou há um ano no doutorado, pretendo seguir essa linha de discutir mais aprofundadamente o racismo no futebol, não só quando chama o jogador de macaco, né? Que esse é só um pedacinho de uma grande questão. Provavelmente em novembro sai o livro, né? Sobre o negritude, a pesquisa que foi feita no mestrado, então está aí no forno para sair em novembro. E acho que é isso. A única rede que eu tenho é o Instagram, e Roberta underline Robes, lá na bio, né? Olha como eu tô moderna. Na bio tem alguns textos. Também queria chamar para uma série que eu estou coordenando junto com a Marina e com a Bárbara, Racismo e Futebol, pelo Ludopédio. Vão ser 11 textos, a gente já está no 9º texto, está lá no site do Ludopédio. E uma vez por mês também eu faço uma live, eu, a Natália e a Júlia, as duas são jornalistas, eu estou lá de intrusa, de assistente social, e a gente está debatendo também racismo no futebol uma vez por mês, lá no canal do Ludopédio também, às segundas-feiras. É uma segunda por mês até o final do ano, eu convido vocês também para participar. E é isso. Esperamos que o Santos não seja rebaixado. Com certeza. Então, esse foi mais um Farofa Crítica. E encerrando aqui, vou declamar um poema do poeta Almir Rosa, que está aqui no Almanaque Rosa. O profeta decretou: viva, não perca tempo. A bomba relógio atrasou. É isso aí.